que nós ficamos. Então vamos lá, pessoal. Boa noite a todos, né? E todas que aqui estão. Eu não vou esperar mais o pessoal entrar, porque a gente se atrasa mais ainda do que a gente está atrasado em química. Então vamos lá. Vimos na semana passada a parte de óxidos, correto? Chegamos a ver óxidos anidridos, que são óxidos o quê? O que significa óxidos anidridos? Eita, a galera tá fraca hoje, viu? Tá acordando ainda, gente? São 6 horas, você não tá acordando? É porque eu tô abrindo aqui, que eu cheguei em casa na estante, eu tô abrindo aqui as coisas. Ah, pronto, segue. Ninguém lembra? Anidrido é o que reagem com água e formam ácidos. Muito bem, perfeito. Que nós chamamos também de óxidos ácidos. E estudamos também os óxidos básicos, não foi? O que é que significa um óxido ser básico? Que reage com água e formam uma base. Perfeito, muito bem, Feitosa. Fantástico, você nota 10, certo? E a gente viu também algumas características, né? Como é que eu faço para identificar quando o óxido ele é ácido, quando ele é básico. Ah, lembra, ácido vai ser aquele óxido que normalmente ele vai ser formado por um ametal e um oxigênio, ou seja, o tipo de ligação vai ser covalente. Já o óxido básico é aquele que é formado normalmente por metal e oxigênio, ou seja, é uma ligação iônica, mas a gente não pode confiar somente nisso. Tem outra coisa que a gente pode utilizar também para saber se o óxido ele é básico ou ácido, que é o valor do NOx. Me digam aí, como é que eu faço utilizando o NOx para saber se um óxido ele é ácido ou básico? É o frio, é Milk. Aqui não tá frio não, Milk. Aqui nunca tá frio, na verdade. Sim, gente, aí, cadê? Como é que eu faço para identificar? Pode repetir, por favor? Amanda, como é que eu faço para identificar utilizando o NOx, para saber se um óxido ele é ácido, ou seja, se ele é anidrido ou se ele é básico? O que eu lembro é que o NOx, eu acho que é assim, né? Que tem que dar mais 3 ou é mais 2. Qual deles? Aí eu não vou lembrar, não. Pronto, ó, Gabi foi cirúrgica. NOx mais 4 ou maior, ou seja, NOx maior ou igual a 4 vai ser anidrido. E, Gabi, quando é que vai ser básico? Mais um e mais dois, muito bem, certo? Gente, revisar, viu? Se ligar, revisar. Eu vou cobrar bastante isso agora de vocês, viu? Aí vamos lá agora para a gente poder estudar o terceiro, que são os óxidos neutros. Gente, neutro, cuidado, tá? Não significa que eles não vão reagir com nada, certo? Eles reagem com algumas coisas. A questão é que eles não vão reagir com água, com ácido e base especificamente. Inclusive, o Enem, Amandinha, o Enem, ele não vai chamar de óxido neutro, ele vai chamar de óxido indiferente, certo? Indiferente. Certo? Cuidado para não achar que um óxido neutro ele vai ser um óxido inerte, por exemplo, que é aquele óxido que não vai, aquela substância que não vai reagir com nada. Os óxidos Feitosa reagem também, tá certo? Só que nesse caso, como ele é neutro, são os óxidos que não reagem, ó, não reagem com água, nem com ácido, que eu vou representar por H+, e nem com base, que eu vou representar por OH-, beleza? Então, aquele óxido que não reage com água, nem reage com ácido, nem reage com base, a gente vai chamar de óxido neutro, ou seja, óxido indiferente. E aí, por coincidência, gente, que coisa boa, só são 3 óxidos básicos, ou desculpa, só são 3 óxidos neutros que a gente vai precisar estudar, que é o CO, deixa eu botar de branco, é o CO, o monóxido de carbono, o NO, que é o monóxido de nitrogênio, e o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio. São esses 3 que a gente vai precisar estudar. Esses 3 caras aqui são óxidos neutros, ou seja, estou repetindo várias vezes, nem reage com água, nem reage com ácido e nem reage com base. Mas cuidado, eles vão reagir com outras substâncias
principalmente do nosso corpo. Por exemplo, vamos falar primeiro aqui do CO, que é o monóxido de carbono. Gente, esse monóxido de carbono, ele vai ser gerado, ele vai ser formado por meio de uma combustão incompleta. É uma combustão incompleta. Diga aí, Feitosa. É porque você falou que ele não reage com ácido, nem com base, nem com água, Ele com mas água. eles reagem entre si? Podem reagir entre si e ainda podem reagir, por exemplo, com proteínas, podem reagir com carboidratos, podem reagir com lipídios, podem reagir com várias outras coisas que constituem o nosso corpo. Deu para entender, Feitosa? Sim, Tranquilo? obrigada. Então, por isso, inclusive, Feitosa, que a gente precisa tomar tanto cuidado. Por exemplo, o monóxido de carbono, ele é gerado, Feitosa, por meio de uma combustão incompleta. A gente vai aprender, eu queria muito que desse tempo da gente já entrar hoje nas reações químicas, nas reações orgânicas, nas reações inorgânicas, mas eu não sei se vai dar, certo? Para a gente já entrar. Mas eu queria muito, certo? Que desse. Ou os meninos já adiantaram, ó, digamos assim, que é o caso do CO, né? Isso mesmo. Aí a Amandinha foi e disse, asfixia, muito bem, isso mesmo, Amandinha, é isso, viu? Então, ele é formado por meio de uma combustão incompleta, e aí ele vai ser conhecido pela sua alta toxicidade, gente. Ele é muito tóxico, ó, alta toxicidade. Professor, e por que é que ele é tão tóxico? Porque, gente, ele se liga à hemoglobina. Por exemplo, o que é que significa hemoglobina? O que é hemoglobina? Que diabo é isso? É a Hemoglobina. proteína que. É proteína, né? É. Acho que é uma proteína Uhum. que faz o transporte do oxigênio pelo sangue. Perfeito. Porque, inclusive, vocês veem em biologia as seguintes reações. A oxihemoglobina, que é quando a hemoglobina ela se liga com o oxigênio. A, a carboxhemoglobina, que é quando a hemoglobina se liga ao CO2. E, se não me falta a memória, a outra é carbohemoglobina. Eu acho que é carbohemoglobina. Existe a carboxhemoglobina e a carbohemoglobina. A carbohemoglobina é quando ela se liga ao CO, ou seja, ao monóxido de carbono. E sabe qual é o pior? Porque vocês acham que quem é mais estável quando a hemoglobina se liga ao oxigênio ou quando se liga ao monóxido de carbono? Quem é mais estável? Monóxido. Muito bem, tá vendo? Então, veja, o que é que acontece? O monóxido de carbono, gente, ele vai literalmente entrar no lugar do oxigênio e, amor, não vai sobrar mais para ele. Entendeu? Ele tira o lugar do oxigênio. Ô, Miguel, ele vai se ligar por uma questão de atratividade mesmo, sabe? Por uma diferença de eletronegatividade. Porque esse CO aqui, ele vai ficar com radicais livres. Então, significa o quê? Ele é um cara que está extremamente negativo. Ele tem... ele vai ter, Miguel, muito... Meu Deus, ele vai ter muito elétron sobrando, entendeu? Ele tem muito elétron sobrando. Ele tanto vai ter elétron sobrando do carbono, quanto ele vai ter o oxigênio, que é o segundo elemento mais eletronegativo. Entende? Isso. Como é que a hemoglobina chama ele? Atrai mais. Porque, Amanda, a hemoglobina, na verdade, ela vai ser puxada, ela que vai ser atraída pelo monóxido de carbono. Porque esse monóxido de carbono vai ter justamente essa característica, entendeu? De atratividade, ela atrai muito. Então, a hemoglobina acaba se ligando a ele. E aí, quando se liga, a pessoa pode morrer por asfixia. Beleza? Boa noite, Jéssica. Ah, então o CO2 é mais estável por si só, né? O CO2, sim, mas se for com a hemoglobina, o mais estável é o CO, certo? Quando ela se liga, o monóxido de carbono. Certinho? Aí vou até colocar aqui, ó. Eita, tá certo, Jéssica. Espero que ele esteja bem, viu? Espero que ele esteja melhor. A gente começou quase agora, viu? Aí vai ficar assim, gente, ó. O monóxido mais a hemoglobina. Aí isso daqui, ó, lembrando que é uma reação que possibilita a volta, né? Vai ficar aqui, ó, a carboxhemoglobina. A gente, na verdade, a carboxhemoglobina é que vai ser ligada com o CO2.
Na verdade, eu acredito que não se liga com... Desculpa, a carboxiemoglobina vai ser a que se liga com CO, que eu anotei aqui, ó. A carboxiemoglobina, ó. Carboxiemoglobina. Eu não lembro, gente, qual é o tipo de reação quando ele se liga com CO2. Deixa eu ver se liga aqui, ó. Hemoglobina com CO2 é que tipo de reação? Deixa eu ver se eu lembro, que isso aqui é mais de biologia, sabe, gente? Cadê? Aqui, gente, ó, quando é com CO2, é a carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Carbamino, certo? Carbaminohemoglobina. Quando é com CO, é carboxiemoglobina. Fechou? Deu para entender isso, gente? Então, pelo CO2 ser mais estável por si só, a ligação dele é mais fraca, uma vez que a presença dos radicais livres CO está mais sedenta. É isso mesmo, é isso, Miguel. É isso, você mesmo se explicou. Certinho? Então, deu para entender isso, correto, gente? Muito bem, massa. Vamos lá. Depois do CO, a gente tem aqui o NO. Gente, o NO, ele por si só, já vai ser um radical livre, certo? Por si só, ele vai ser conhecido como o radical livre. Inclusive, é o radical livre mais conhecido, certo? Aí ele é radical livre, tem que lembrar, porque ele possui ou par de elétrons livres ou um elétron desemparelhado. Qual é a questão do NO? Gente, é porque o NO, ele é muito reativo. Ele tem uma reatividade muito alta. Tá certo? Ele tem uma reatividade muito alta. E ele vai, agir, se comportar como um agente oxidante. O que é que significa agente oxidante? O que é agente oxidante? Muito bem. Perfeito, isso mesmo. Ele é o agente oxidante, tá vendo? Então, significa que ele reduz. Então, ele vai fazer com que alguém seja oxidado. Puxa elétrons. Muito bem, tá vendo? Ele vai fazer com que alguém seja oxidado. Ele está fazendo o que? Ele está tornando possível a oxidação de outra pessoa, certo? Inclusive, gente, esse NO, ele tem poder de vasodilatação. Ele é vasodilatador, certo? No nosso corpo, ele é até importante, porque ele vai participar do metabolismo da arginina, certo? Que é um aminoácido. Enfim, não vou entrar muito nisso, porque isso aqui é mais biologia do que química. Normalmente são o DNA e RNA, né? Sim, normalmente sim. Normalmente sim. Aí por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o antioxidante, né? A gente tem que tomar muito cuidado com oxidantes, né? Porque com radicais livres a gente precisa ingerir, inclusive, muito antioxidante, tipo vitamina C, uma delas, né? Enfim, certo? Não, não foi equivocado, não. Mais ou menos, mais ou menos. Não vou entrar muito nessa pilha, não, porque senão a gente vai trabalhar com biologia. E aí eu ainda não me sinto 100% seguro para bio, não, porque tem coisa que eu não. Entendeu? Enfim, eu quero muito ministrar aula de biologia, mas eu não tenho. Fico coçando, acredita? A língua coçando, Gabi, para falar de biologia. Mas não posso, a gente perde o foco. Aí o próximo agora é o NO2. Desculpa. Oi, o que é esse diabo de vasodilatador? O que é isso? É vasodilatador? Ah, sim. Ok. Isso é vasodilatador. Eu não certo? consegui ler, não. É o óculos. Obrigada. Ah, pronto, vasodilatador, certo? E agora a gente tem o N2O. O N2O, gente, o N2O, que vai ser o monóxido de dinitrogênio. Esse cara aqui, ele vai ser conhecido como gás hilariante. Ó, o gás hilariante. Durante muito tempo, gente, esse cara, ele foi usado como anestésico. Vocês sabiam? Ele, durante muito tempo, foi usado como anestésico. Anestésico. Né, que o povo fala. Isso, muito bem, o gás do riso, isso mesmo. Que ainda é utilizado, né, como anestésico, mas é mais, eu acredito que em consultório odontológico, né? Eu acredito que coisa não. David, então,
eu quero muito trabalhar bioquímica com vocês, porque bioquímica eu trabalho depois de orgânica. Se der tempo de trabalhar bioquímica, a gente entra, tá? Porque eu amo bioquímica. Sou apaixonado por bioquímica. Sério, Jéssica? Pronto, o pessoal gosta também, claro, se usado com a quantidade vai ser segura, né? Porque senão dopa e pode até ser viciante se usado demais. E, gente, por último aqui, ele é usado como nitro. Nitro, gente, é como se fosse não, uma substância, né? Que os caras utilizam em corridas automobilísticas para aumentar a potência do automóvel, tá certo? Beleza? Então, gás lariante, uso em anestésicos e também para nitro, beleza? Agora, povo lindo. Ah, e outra coisa, é preciso ter a capacidade de olhar para esses óxidos que estão aqui e identificar eles como sendo óxidos neutros, tá? Porque só são 3, então a gente precisa saber todos eles. Beleza, gente? Então, vamos prometer que vão fazer as listas de exercícios certinho para poder vocês garantirem acertar tudo e o mais importante, aprender que esses caras são óxidos neutros. Depois disso, a gente passa aqui, pessoal, para falar sobre o quarto tipo de óxidos, que são os óxidos anfóteros. O que significa uma coisa assim, anfótera? Eu esqueci, Fá, mas você já falou. Já. Vamos ver se alguém lembra. David, o que significa? Diga aí. Quem falar? Eu sei que reage, Uhum. no caso, com ácidos E e básicos. muito bem. Olha, reage com ácidos e bases. Certo? Isso que significa anfótero. A gente até comentou sobre isso, ou foi sobre algumas substâncias que são anfóteras. Tá? São aquelas substâncias que têm essa capacidade de reagir tanto com ácido quanto com base. Beleza? Então, existem esses ácidos. Aí vejam, como é que eu vou fazer para identificar que um óxido ele é anfótero? Vocês já me disseram que para identificar um óxido que ele é ácido, a gente vai utilizar, que é um óxido anidrido, eu vou utilizar normalmente o NOx, que tem que ser quanto o NOx do anidrido? Bota bem grandão na parede de vocês, É pelo amor mais de Deus. 4, Muito bem, maior ou igual a 4. E a gente viu também o básico, tem que ser como, Amandinha? Básico. menos mais 2, mais 1, né? Muito bem, perfeito. Mais um, mais dois. Vem cá, Amandinha. A gente botou 1, 2 e botou 4, mas faltou quem entre esses caras? 3. 1, 2, o 3. Então, o 3 é ser um anfótero. Os óxidos anfóteros, o NOx deles vai ser igual a mais 3. Então, toda vez que o NOx der mais 3, aí esse óxido vai ser anfótero, ou seja, vai ter capacidade de reagir tanto com ácido quanto com base. Beleza? Eu vou botar aqui alguns exemplos, ó, para vocês terem ideia mais ou menos. Nós temos o mais importante, que é o Al2O3. Como é o nome desse cara? Al2O3, que a gente já viu isso em aula, viu? É óxido de alumínio. Muito bem, o óxido de alumínio, que comercialmente é conhecido como o quê? Porque ele é um minério. Quem lembra? A gente falou, começa com B o nome dele. Sério? Que é o que eu tô pensando. Bauxita. Bauxita. Muito bem, Amandinha. Eita, Amandinha, craque da porra. Olha, muito bem, Amandinha. Bauxita. Inclusive, ele é o mais importante, tá, pra gente? O mais importante mesmo. Dá pra Porque fazer o rio alguma dele... coisa, né, com bauxita. Oxe, demais. Na verdade, Amandinha, primeira coisa, ele já é o mais importante, porque ele extrai, ele vai ser o minério, vai ser responsável pela extração do metal mais importante hoje para a indústria, que é o alumínio. Ele é seu negócio favorito? Minério favorito? Bauxita? É, porque ele é muito usado, assim, tanto que hoje ele nem é tão extraído mais porque o alumínio ele tem grande capacidade de reciclagem, né? Mas, assim, na minha concepção, ele é o mais importante para a Porque indústria. todos os meus professores de química falaram que é o minério que eles mais gostam. Por isso que eu perguntei. Eu gosto dele porque ele é muito importante, velho. Ele é a coisa mais, para mim, ele é a coisa mais linda do mundo, ele. Ele e também tem o óxido de ferro, né? Que libera, que ele vai ter o ferro. Como era mesmo o nome? Quem lembra? Óxido de ferro? Sim, é o Fe2O3. Começa com H, Ferro. quase. Ele é a hematita. A hematita que a gente extrai o ferro.
Também é outra que eu acho lindo. Bauxita e hematita, pra mim, ó, estão no meu coração. Certo, então, gente? Óxido anfótero é isso. Reage com ácido e com base, inox mais 3. Ô, Miguel, por que tu tá caindo e hoje que tu cai, hein? Ô, Miguel, e se tu experimentasse pagar uma internet? Vai ficar usando a das americanas, porque é bem ruim, né? A das americanas. Bem ruim, né? A das americanas. Qual é a padaria que tu tá assistindo a hora? Ai, mano, que inferno, velho. Que vizinho ruim da porra, velho. Ele vai lá e fala assim, amor, aqui é padaria, mas também precisa de um Wi-Fi, né? Por favor, porque desse jeito aí, meu filho, não vai, não. Vai lá reclamar. Defeque na porta dele, urine. Entendeu? Tem que ser assim, defeque na porta dele. Deixa lá o cagão, desse tamanho e preto. Juro também. Vá lá, defeque. Tá certo? Faça isso, porque comigo é assim, tudo resolve com fezes. Gente, é isso, tá vendo? Fácil ou difícil até agora? Uma boa, né, velho? Cara, a parte de óxidos é uma delicinha. Vocês querem ver alguma reação com óxidos anfóteros? Querem que eu apresente uma reação? É porque, assim, as reações com óxidos anfóteros não são tão facinhas. Eu vou ser bem sincero com vocês. Então, inclusive, todo mundo tem que lembrar da bauxita, viu? Semana que vem, quem não lembrar da bauxita, eu vou cagar na porta. Ó, bauxita, tem que lembrar. Lembrar do nome da fórmula, ok? Sabe o que é, Fabrício? Eu acho Hum. que, pelo menos eu, travei no início da aula, porque a gente não fez questão. Aí meio que foge mesmo, né? É, porque a gente acaba assim, porque querendo ou não, Pô, a questão ela serve para a gente aprender, memoriza, né? Aprender mesmo, memorizar. Eu entendo perfeitamente. Mas vamos lá, ó, vou botar aqui com a bauxita mesmo, Al2O3, e eu vou fazer com que ela reaja com ácido, com HCl. Eu vou ser bonzinho, ainda vou botar um HCl, porque se eu quisesse, eu teria botado um oxiácido, que aí a coisa já ficava um pouquinho mais difícil. Vamos lá, pega um óxido, nesse caso esse óxido, que é anfótero, como ele está reagindo com o ácido, ele vai ter qual caráter? Ele vai reagir, ele vai agir, vai funcionar como um quê? Vai se comportar como o quê? Como uma base. Então, eu vou perguntar: tem uma base, tem um ácido. O produto dessa reação vai ser o quê? Um sal com o quê? água. Água, muito bem. Como é o nome dessa reação? Quando dá sal e água? É a reação de? Não acredito. Nossa, não tô raciocinando. Peraí. Como é? Repita. Eu pego uma base, pronto, eu pego uma base ou um ácido junto eles dois, eu vou ter o quê? Aí, Miguel, a neutralização. Pobre do Miguel gritando. Foi. Isso mesmo, Miguel, tentado lhe calar, mas não vão calar. É isso. Muito bem, Miguel. Neutralização, arrasou, velho. Arrasou. Então, mas não vão conseguir, não, velho. A gente tem fé. Aí como aí tá gritando por quê? Né? Aí como é que ela fala? Ai, meu Deus, como é? Fulana, sai da live. Tá na live por quê? Como é o nome da pessoa que ela fala? Aí, fulana, sai da live. Denise, sai da live, Denise. Denise, sai da live, Denise. Tá na live por quê ainda? Mano, pior que quando eu tô sem minha medicação, David, meu temperamento fica igualzinho a da Juju Todinho, tá acreditando? Meu temperamento. Oi, oi. Tá me escutando? Agora foi, olha. Com certeza. Tá escutando? Tá escutando? Tô escutando. Meu Deus, coisa boa. Não vamos Mano, que calar. emoção. Tentaram calar a minoria, mas não conseguiram. Soltaram a Big, viu? Ei, velho, diga aí. Ô, Denise, sai da live, minha filha. Tá na live por quê ainda? Eita, por que foi isso que fizeram, hein? Como foi que essa pessoa conseguiu fazer isso? Mano, por quê? Como é que essa pessoa conseguiu É fazer só isso? mandar um monte e ficar mandando um monte, aí o próprio coisa negócio. Não, mentira. Ó, foi. Mano, que legal, velho. Com coração não vai, não. Vai não mesmo, coração, ó. Não vai.
Só com coisinha mesmo. Que bonitinho, velho. Sim, vamos lá. Ó, voltando. Mano, eu perco o foco. Meu Deus do céu. Mil, que é porque fica aparecendo umas coisas. Tu aprende no celular, né? Com certeza. Aí porque fica aparecendo bem grandão. Vamos lá. Peguei a bauxita, juntei com HCl. Aí resultou em água. Beleza. Aí agora, como é que eu faço para saber o sal? Mas antes disso, se liguem. Para eu poder formar água, eu preciso de quantos hidrogênios? 2. Aí 2. por isso, muito bem, por isso que para óxidos anfóteros é um pouquinho mais difícil a reação. Mas a gente vai voltar para isso quando estivermos na parte específica de. Ah, meu Deus, quando estivermos, quando formos isso da parte de estequiometria, tá? A estequiometria a gente vai aprender, inclusive, a fazer o balanceamento. Então, veja, a gente precisa de 2 hidrogênios. Mas aqui nessa bodega, antes, ou seja, na parte dos nossos reagentes, nós temos quantos hidrogênios? Um só. Aí eu preciso botar, gente, um 2 na frente, ó. Isso que eu estou fazendo é balancear. Porque agora sim, olha, H2O. A gente usou um hidrogênio, desculpa, utilizamos 2 hidrogênios, então os hidrogênios desaparecem, certo? E utilizamos um oxigênio. Então, se eu tinha 3 oxigênios, sobraram quantos oxigênios? 2. Um só. Muito bem. Ó, Ah, não, 2. 2, isso. Só que, gente, se liguem, sabe por quê? Ó, porque é que fica difícil isso. Eu pensei que alguém fosse comentar sobre isso, ó. Aqui vocês têm que se ligar porque o sal, ele não pode, normalmente, quando ele é formado, tipo, por meio da bauxita, não vai sobrar oxigênios. Porque a gente tem que lembrar do seguinte, olha só, se eu tenho, ó, eu vou te mostrar, Amanda, como é que vai acontecer. Para formar uma água, a gente vai precisar de 2 hidrogênios e de um oxigênio, correto? Então, são 2 oxigênios para cada um oxigênio, certo? 2 hidrogênios para cada um oxigênio. Todo mundo está entendendo isso, né? Aqui, na bauxita, nós temos quantos oxigênios? Na bauxita? 3. Então, vamos lá. Porque assim, ó, primeiro você tem que ver se dá para usar todos os oxigênios. Deu para entender isso, gente? Sempre ver se dá para usar todos. Ou seja, eu botei um determinado composto. Óbvio que vai ter oxigênio porque é óxido. Aí eu preciso ver se eu consigo usar todos os oxigênios para formar a água. Se não der, aí sim o sal vai sobrar oxigênio, certo? Tem que se ligar nisso. Então vamos lá, ó. Então, para cada 2 hidrogênios, eu preciso de um oxigênio. Então, para 3 oxigênios, eu vou precisar de quantos hidrogênios? Meu pelos extremos. De quantos? 6. 6. Eu consigo botar 6 aqui na frente, ó. Sim. Muito bem. Tá vendo? Aí, eu tendo 6 hidrogênios, eu vou formar quantas águas no final, gente? Para cada 3. água, eu uso 2. Então, 3, ó. Porque a gente já tá balanceando. Por isso que com anfótero é tão chato, pô. Se ligou? Porque os outros não precisavam disso. Esse precisa. É só essa parte que é chata, tá? Então, a gente usou todos os hidrogênios e usamos todos os oxigênios. Aí, como é que eu faço para formar o sal? Primeiro vem a base, né? Isso. E fica. Ui. 2 alumínios. Não é isso? Aí Cl com 6 baixinho. Ou no expoente. Isso. Nesse caso fica assim, ó. Cl. São quantos Cls? 6. Só que a gente já tem o índice aqui multiplicando. Isso, então coloca só o 3. Muito bem, perfeito. Tá vendo por que é chato? Pô, anfótero, realmente, eu não vou negar pra vocês, não é bicho. Mas, gente, é prática, velho. Tudo é prática. Se ligaram aqui? Então, formou o cloreto de alumínio. 2 mols de cloreto de alumínio. Sacaram isso aqui? É chatinho, né, velho? Mas, assim, não se preocupem não que aos poucos vocês vão se acostumando com isso. Vai ter muita questão para vocês fazerem, certo? Aí agora a gente vem aqui para o 5º tipo de óxido. Aí vocês já não estão mais aguentando o óxido. Porque eu também não estou. Não, não. Na verdade, nenhum deles é ruim. Sabe qual é a pior parte da química? Quando chega na parte de
de fisicoquímica, sabia? A parte de equilíbrio químico, eu não gosto muito, não, de explicar, sabe? Eu acho péssimo. Mas é a vida. Normalmente os alunos gostam. Ano passado eu ministrei e a galera gostou, mas eu não gosto muito, não. Bora lá. Feitosa tá aí ainda, né? Vamos agora para a gente estudar juntos óxidos. Vamos voltar assim, ó. Óxido duplo. Tá muito bem, ó. Óxido duplo. Se liguem. Óxido duplo, mas o Enem pode chamar de misto ou ainda pode chamar de salino. Então, ele tem 3 nomes. Gente, esses que têm mais nomes, passa marcador, bota uma figurinha, alguma coisa para poder vocês se ligarem com eles, tá? A questão dos óxidos duplos. Ó, questão importante dos óxidos duplos. Eles possuem, gente, caráter básico. Ó, caráter básico. Então, significa que eles vão reagir com quem? Isso aí, Miguel? Muito bem, com ácido, perfeito. Tá vendo? Só que, gente, qual é a questão aqui? Cuidado, viu? Como é que eu vou fazer? Tipo, como é que vai ser formado esse óxido duplo? Gente, óxido duplo é o seguinte, eu vou pegar 2 óxidos distintos, mas que são formados pelo mesmo elemento. E eu vou juntar eles 2. Então, vai ser basicamente aqui, ó. Ele é formado, vê se vocês vão entender isso aqui, ó. É formado por 2 óxidos que são diferentes, mas que são formados, mas que possuem o mesmo elemento de formação. O mesmo elemento. Isso aqui, inclusive, gente, é de altíssimo nível, tá? Óxido duplo, misto e salina, a galera tende a não explicar. Mas eu tô explicando por quê? Porque eu vou pegar pesado em estequiometria, eu não vou querer que ninguém chegue lá chorando, tá? Ah, eu nunca vi isso. Viu isso e viu isso muito bem, tá? Que são os óxidos, Milk, tá vendo? É formado por 2 óxidos diferentes, mas que possuem o mesmo elemento. Aí, vamos lá. A fórmula geral, gente, se ele é caráter básico, então significa que ele é um tipo de óxido básico, certo? Ele é um tipo de óxido básico. Aí, óxido básico, Miguel, ele vai ser formado por quais tipos de elementos, normalmente? Normalmente, óxido básico, ele vai ser formado A com a metal? junção entre metal, muito bem, entre metal e o oxigênio. Aí, olha só, como ele é formado entre metal e oxigênio, ele vai ter uma fórmula geral. Vai ter uma fórmula geral. Ele vai ser desse jeito, Miguel. Tu vai ter o metal que pode ser, Gabriela, pode ser qualquer um, tá vendo, Gabi? Gabriele, meu Deus, eu falei Gabriela, desculpa, Gabi. Gabriele. Vai ter o metal, e aí embaixo, Gabi, ele vai ter, ó, o índice 3. Sempre. O metal sempre vai estar com o índice 3. E o oxigênio, sempre com o índice 4. Aí, isso aqui vocês já vão saber que é um óxido duplo. Por exemplo, ó, eu vou juntar o Fe2O3 e vou juntar o FeO, certo? Juntar eles 2. No final, a gente vai ficar com quantos ferros? Fe é quanto? 3, né? Muito bem. E oxigênio, Gabi, vamos ficar com quanto, Gabriela? 4. Ó, Fe é 3O4. Tem essa fórmula. O metal, a gente tem exatamente 3. O oxigênio tem exatamente 4. Portanto, isso é um óxido duplo. Se é óxido duplo, o caráter é básico. Agora, se liguem, por quê? O Enem gosta de representar isso dessa forma. Fe2O3, coloca um pontinho, eu tenho certeza que vocês já viram isso. E a gente já falou isso aqui no processo de hidratação. Vocês lembram, né, que eram dos ácidos? A gente tinha ortoácido, metaácido, lembra? Só que a gente botava o quê? A água. Vocês lembram disso, que era o processo de hidratação do ácido? Pronto, a gente botava o pontinho também, só que a gente botava a água. Aqui a gente vai colocar os 2 óxidos. Mas é só para vocês verem o quê? Que a gente consegue representar isso daqui desse jeito, tá vendo? Prof, se eu não lembrar lá na hora da fórmula geral, como é que diabo eu vou saber que isso daqui é um óxido duplo? Você vai somar o número de átomos. Olha só, quantos átomos de ferro eu tenho aqui? 2. 2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho aqui? 3.
No final, tu tem quantos átomos? 5. Porra, vocês acham que é normal, sejam sinceros? É normal um composto, uma substância formada por 5 átomos, velho? É esquisita, né? Porque normalmente a gente tem o quê? CO2 formado por 3. Ainda é aceitável. Mas, pô, essa quantidade 5 a gente já começa a achar meio estranho, né? Meio bizarro. Então tem que tomar cuidado, tá? Viu que tava meio bizarro com muito átomo, a gente já sabe ali que é um óxido duplo. Aqui, ó. Não dá não, certo? Deu para entender, né? Agora a gente vai aprender a reagir, certo? A reação. Ó. Agora a reação é um pouquinho chatinha. Gente, mas eu preciso, por favor, que vocês se dediquem muito a essa danada dessas reações. Vocês precisam entender essas reações. Precisam. Quem sabe fazer reação química, a vida muda. Acerta todas as questões do Enem. Vamos lá, vou reagir o Fe3O4. Como ele é básico, vou ter que botar com ácido. Eu vou ser bonzinho e vou botar com HCl. Daqui a pouco eu vou botar com outro ácido. Certo? Vamos lá. Pego um óxido ácido, reajo com... Ou, desculpa. Pego um óxido alcalino, ou seja, básico. Reajo ele com ácido. Vai gerar o quê no outro lado? Do outro lado? Sal e água. Muito bem, sal e água. Já vou botar aqui a água, ó. Tá vendo? Botei água. Gente, aqui agora tem que tomar cuidado. Por quê? Esse óxido, vocês estão vendo aqui que ele... Eita, desculpa, gente. Não, é isso mesmo, muito bem. Vocês estão vendo aqui que ele tem 7 átomos, não é isso? Não é normal. Pô, não é normal. Tem muita gente ali metida. Então, isso aqui é um óxido duplo. Aí eu preciso saber o quê? Eu preciso saber como dividir, como separar. Aí, para isso, o que é que o Enem faz? Ele fixa alguns elementos, ou seja, lembra que existem elementos que possuem NOx fixo e outros que possuem NOx variável? E aí, lembra que eu pedi para vocês meio que memorizarem, guardarem no coração, por isso que eu passei aquela quantidade de questões de exercícios, principalmente na parte de oxirredução, que eu falei para vocês, e de NOx também, gente, alguns que são variáveis a gente precisa lembrar, e o ferro era um deles. O ferro, ele podia ter NOx quanto, hein? Mais 2 e mais 3. Vocês se ligaram nisso? Então, eu vou precisar saber que esse cara aqui, ó, para um, ele vai precisar ficar com NOx mais 2, e para o outro, ele vai precisar ficar com NOx mais 3. Se ligaram? Aí, o oxigênio, ele sempre tem NOx menos 2. Se ligaram aqui? Aí, eu vou formar isso aqui. Fe2O2. Quando os dois números estão iguais, a gente fazia o quê com aquilo, hein, Gabi? Ou qualquer outra pessoa que tiver aqui que está com vontade de responder. Tira, né? Tira, muito bem, perfeito. Aí fica FeO. E esse outro aqui, ó, cruzado. Fe2O3. Vocês entenderam isso que o prof fez? Foi para descobrir o quê? Quais eram os óxidos que formavam esse carinha que estava aqui em cima. Querem outro daí que sempre cai? Chumbo. Tem que lembrar do chumbo. Repito agora. Ó. Bora. Miguel, liga aí o microfone. Vou precisar do teu microfone ligado, para tu ir me respondendo mais rápido. Vamos lá. Fe3O4. Sim. Tem quantos átomos no total? 3. Não, todos. Ao todo. 7. Pô, tu acha que 7 é normal para um óxido? Não. Aí, com certeza, esse óxido vai ser o quê, ó? Ui, vai ser um óxido Duplo. duplo, muito bem. Que pode ser o quê ainda? Chamado de quê? Além de duplo. Vixe, misto? Isso, ou ainda, para o outro. Nossa, não vou lembrar. Então, vou subir aqui. Ó, Salino. muito bem, misto ou salino. Beleza? Beleza. Então, ó, se liga. Então, com certeza, aí como ele é misto ou salino ou duplo, a gente precisa saber quais foram os dois óxidos que formaram eles. Sabe por quê, Miguel? É como se esses óxidos, assim, esses óxidos, eles não vão se misturar, eles vão se ligar. É como se fosse assim, Miguel, eu tenho essa bolinha que representa o FeO, e eu tenho essa outra bolinha aqui que representa o Fe2O3. Entendi. Tu entendeu Entendi. isso? Ele meio que, tipo, só faz separar a substância, não é isso? É isso, porque são duas moléculas que estão ligadas, tá vendo? Ligadinhas. Aí ele
quebra. Por quê? Porque cada uma delas não vão perder... Eita, ficou feio isso aqui, deixa eu tirar. Porque nenhuma delas vão perder as suas propriedades, entendeu, Miguel? Então elas vão reagir de forma diferente. Entendeu? Então vão ser Aí- duas equações diferentes. Sim, mais ou menos. Ou seja, na verdade, vai ter assim: vão ter ao invés de você ter dois reagentes, você vai ter 3 reagentes. Ah, sim, entendi. Aí, o que eu estava ensinando era isso aqui. Como é que eu vou fazer para... Porque isso aqui foi uma coisa que uma estudante minha, que uma aluna minha esse ano, me perguntou. Tá, mas como é que diabos eu vou saber qual vai ser a fórmula, quais serão os 2 óxidos que vão formar esse diabo aqui? Aí eu preciso lembrar do NOx, Miguel. Uhum. Porque, veja, o ferro aqui, ele tem NOx que não é fixo, ele tem NOx variável. Mas o ferro, o NOx dele varia de quanto? Pode ser mais 2 e... Mais 3? Muito bem. Então, veja, eu vou ter que fazer necessariamente, porque sempre é assim. Quando eu vou juntar esses óxidos, sempre vão ser óxidos com o mesmo elemento, mas o que vai mudar entre cada elemento é o NOx deles, tá? Sempre vai ser um com NOx máximo e um com NOx mínimo. Então, se fosse com NOx mínimo, que é o mais 2, aí eu ia juntar esse cara com oxigênio, mas o oxigênio tem um NOx fixo de quanto? Fixo entre aspas, né? É, menos 2. Muito bem. Aí Mas lembra que que eu lhe faz perguntei. a Eu não descida. sei se você viu. É como se fosse uma ligação de isótopos? Mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso. Tá, Beleza? pode Aí, continuar. veja aqui, ó. Como os 2 números ficaram iguais, não precisa ficar tipo Fe2O2. Não. Bota simplesmente FeO, tá vendo? Uhum. Então, esse aqui é o primeiro óxido que formou, com o NOx mínimo. Agora eu vou botar com o NOx máximo. Fe mais 3, com o oxigênio que é menos 2. Desceu escorrendo, ó. Vai ficar como aqui? É, Fe2O3. Muito bem. Então, foram esses 2 aqui que formaram. Tu entendeu? Aí tem que Agora eu não lembrar de entendi NOx, viu? Hum. por que você tombou pra frente? Porque tu lembra que as carguinhas, elas descem cruzadas? As Eu, carguinhas sempre descem cruzadas. Ó. Ui, Fe mais 3. O menos 2. Não é isso aqui, ó? A gente sempre desce cruzado. mas ele não podia puxar do ferro, não? Tipo, 2, tipo, de um ferro só? Não. Porque se o NOx do ferro tem quanto aqui? Qual é o NOx desse ferro? Mais 3. Então ele tem que fazer 3 ligações. Para que ele faça 3 ligações com oxigênio, ele vai precisar de 3 oxigênios. Vai precisar, na verdade, de 2 ferros para cada 3 oxigênios, para poder fechar a ligação e eles conseguirem ficar estáveis. Que Calma, essa é a regra do octeto. então, calma. Deixa eu tentar formular aqui a pergunta. Então, o NOx, ele vai contar só as ligações sigma? É mais ou menos isso. Entendi. Entendeu? Certinho? Entendi. Isso ajuda muito. Eu não Pronto, tinha massa. percebido esse detalhe. Mas agora, ó, já se livrou. Bora lá, então, fica assim, ó. FeO mais Fe2O3, tudo isso reagindo com o HCl, para formar alguma quantidade aqui X de água. Tá vendo? Aí, como é que o prof gosta de fazer? Vou ser bem sincero. Eu gosto de botar aqui embaixo cada uma delas e fazer, ó. Primeiro eu vou pegar o FeO, ou seja, o monóxido de ferro, e vou reagir com água. Aí eu lembro, entre o ferro e o oxigênio, gente, quem é que fica positivo, quem é que fica negativo? O ferro fica positivo e o oxigênio fica negativo. Muito bem. E aqui do mesmo jeito, né? Hidrogênio positivo, oxigênio negativo. Aí vai ficar assim, gente, ó. Esse Fe, ele, como ele tá positivo, ele vai ter que se ligar a quem tá negativo. Não é isso? Eita, desculpa. Água não, é HCl. Eita, gente, desculpa, não é água não, tá? É HCl, ó. Tá? Porque tem que ser tudo que tá nos reagentes, tá? Desculpa, não é água não, certo? E ali ficou positivo e negativo. Então ele vai ter que se ligar com quem está ali, tá vendo, ó? Então vai ficar assim, gente, ó. FeCl, mas se liguem. O ferro, no óxido de ferro, tem NOx quanto? Mais 3, mais 2.
Mais 2, muito bem. E qual é o NOx do cloro, se ele faz parte da família 17? Menos 1. Perfeito. Aí, ó, escorra, ó, cai aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar, na verdade, FeCl2. Então, ó, cloreto de ferro. É o primeiro sal criado. Aí depois a gente vai fazer com o outro. Pronto, mais o HCl. Aí, novamente, aqui é positivo, aqui é negativo, positivo, negativo. Vamos lá. Mas aí aqui, o ferro, ele vai se juntar com quem aqui, gente? Ó, 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 ó. Com o cloro, né? Vai ter que se juntar com o cloro. Mas se liguem, certo? O NOx do ferro aqui é quanto, nesse caso? Mais 3. Muito bem, então fica Fe mais 3 e o do Cl, que é o cloro. Menos 1. Muito bem, menos 1. Aí quando desliza fica assim, né? FeCl3. Beleza? Mais FeCl3, que é o próximo. Ó. Aí agora o que a gente tem que fazer é balancear isso daqui. Tem que balancear de todo modo, tá? Tem que tecnicamente balancear, mas eu não vou balancear, senão vai perder tempo. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Essa aqui foi a reação. E se ele perguntasse quais foram os sais, vocês diriam FeCl2 e FeCl3. Ok? Muito difícil, gente. Essas reações, ou dá para treinar? Dá para treinar em casa, não dá? Vai ter muita questão, não se preocupem não, dá para treinar e a dúvida vocês me procuram, tá? Bora agora para a gente ver. Só separar Isso. o óxido duplo. De Que é a resto, parte mais chatinha, tranquilo. né? Essa eu não vou negar para vocês, eu também acho bem chatinha. Aí, essa parte aí que você disse que é aprofundamento, mas se fosse cair, você acha que ia ser uma questão mais de estequiometria ou uma Estéquio. questão... Porque, né, tipo, é basicamente estequiometria. É. Isso aqui cairia facilmente em estéquio. Aí veja, Miguel, para eu poder não precisar explicar isso em estéquio, aproveitar que a gente já está vendo, eu já estou vendo aqui, entendeu agora? É quando chegar em estequiometria, vocês já estão vacinados em relação a isso. Já Beleza? está completamente familiarizado com esse Isso. cenário obscuro. triste. Obscuro, muito bem. E ainda mais importante, sabendo que se o óxido for duplo, o caráter dele é o quê? Ó? Básico, então ele vai reagir com ácidos. Olha que legal. Olha que legal. Tá vendo? Fechou demais, velho. Agora a gente vem para os peróxidos. Ó. Os peróxidos. Que também são óxidos, tá? São muito conhecidos. Eu tô com algumas análises, meu Deus, os famosos. Olha ela, a doutora Deolane. Ó, agora são os peróxidos, tá? Os peróxidos. Eles, gente, são compostos, ó. Compostos. Onde o oxigênio vai apresentar o NOx menos 1. Porque normalmente, até agora a gente estudou o NOx do oxigênio dando quanto? Menos 2. Muito bem. Agora vai ser menos. Toda vez que o NOx do oxigênio der menos 1, aquilo ali vai ser peróxido. Olha um exemplo. Olha um exemplo. Na2O2. Bora lá para a gente estudar. Entre oxigênio e sódio, quem é que tem NOx fixo? Por isso que é importante saber dos assuntos anteriores, tá vendo, gente? O sódio. O sódio aqui tem NOx quanto? Mais 1. Muito bem. Mais um. Bora lá. Vou chamar o NOx do oxigênio de X. Como são dois sódios, então fica 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes X, 2x. Esse NOx tem que dar quanto? 0, né? A soma dá 0. Então, 2x é igual a menos 2. X é menos 2 sobre 2. Olha quanto deu. Pronto. O NOx do oxigênio aqui deu menos 1. Então, se deu menos 1, isso aqui vai ser o quê? Um peróxido. Perfeito. Já aprenderam a diferenciar os peróxidos. Vocês sabiam que os peróxidos, em sua grande maioria, possuem caráter básico, gente? Sua grande maioria são bases, os peróxidos.
eu botar outra aqui, ó. Analisem aqui se esse daqui é peróxido. É, né? Esse aqui é o mais famoso, ó. A galera usa para deixar os pelos claros. Eu amo. Minha irmã também amava, minha irmã usava bastante. Esse daqui é peróxido. Muito bem, é peróxido, tá vendo, gente? Aí, vamos lá. Cadê? Peraí. Opa. Peraí. Pronto. Vamos lá. Agora a gente vai aprender as reações, certo? Com esses caras, porque são importantes, ó. Reações. Bora lá. Eu tenho aqui o Na2, O2, e vou juntar eles com água, tá? Vou juntar com água. Vamos ver. Gente, eu disse para vocês que eles apresentam NOx -1 e normalmente são básicos, ou seja, são alcalinos. Então, quando eu misturei com água, eles vão formar o quê? O que é que ele forma? Gente, cara, óxido, porque peróxido não deixa de ser óxido, tá? Então, eles reagem, eles se comportam como óxidos básicos. Então, quando eu misturo com água, um óxido básico, dá o quê? Gabi? Não, se ele é básico. Não, sal? Não, gente. Não, Uma base. sal. Uma Uma base. base. Isso. Ele é Aí, óxido veja. básico. Isso. Aí, veja, ó. Eu tenho aqui, esse cara eu vou juntar com água. Ó, o que é que vai acontecer, gente? Ó, o que vai acontecer aqui? Como ele vai formar uma base, ele vai necessariamente precisar de OH. Aí vejam, ó, eu vou representar a água desse jeito aqui, ó. H, O, H. Sabe por quê? Porque eu pego essa hidroxila, ó. Eu pego a hidroxila. Tá vendo? Aí vem cá, se é base, o que tem que estar na frente dele é o quê? É um metal ou um ametal? O metal. Então, o metal aqui, ó, é o Na. E nós temos 2 deles. Então, vai ficar assim, ó. 2 NaOH. Que base é essa daqui? Como é o nome dela? Não é a soda cáustica? Ou A não? soda cáustica. Né? Perfeito. Isso mesmo, Amandinha. A soda cáustica. Aí, veja, já consumi esses 2 caras, tá? Consumi eles 2. E consumi esse cara. E ainda vai formar aqui, ó, olha, ainda sobrou, veja, sobrou 2 oxigênios, 3 oxigênios, e ainda esse cara que está aqui. Na verdade, gente, o que vai acontecer é que vai sobrar uma água com um oxigênio. Aí, gente, se liguem, ó, toda vez que vocês tiverem H2O mais O2, isso aqui tem que, por obrigação, virar isso daqui, que é a água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Então, vai formar isso aqui, ó. Certo? Vai formar isso aqui. Liga aí, Miguel. Pode, se você ainda tiver visto essas coisas, mas o nosso corpo faz essa reação, né? Faz. E transforma em água oxigenada, essas coisas. Perfeito. Tipo, É isso mesmo. Muito bem. Que, inclusive, tem até uma enzima que a gente tem, acho que é no estômago, eu acho, que é justamente para quebrar a oxigenada, né? Porque senão ela sim, fica tóxica no nosso corpo. verdade. Olha, reações inorgânicas que acontecem dentro do nosso corpinho. Mano, isso é perfeito, velho. Isso aqui, na minha concepção, é simplesmente fantástico. Fantástico, fantástico. Gente, vocês sabiam que o peróxido de hidrogênio ele é muito importante? Porque sabiam que ele tem ação bactericida?
ele é usado como um bactericida, tanto que vende na farmácia sem... Eu não estou falando da água oxigenada cremosa, não, essa que o povo usa para clarear as buchas, não, viu? Estou falando de água oxigenada, aquela que ela é líquida, né? Que ela é transparente. A água oxigenada que vende na farmácia mesmo, aquela bonitinha. Ela é usada, gente, para lavar ferimento, viu? Porque ela é muito bactericida, ou seja, ela mata bactérias. Porque ela oxida. Pô, meu filho, deve arder tanto no mundo. Agora, arde mesmo, não vou... Agora sim, desinfeta, meu amor, desinfeta como ninguém viu, o que é mercholate. Pois é, Miguel, um oxidante desse, meu amor, quando bota, chega espuma. Espuma mesmo. Muito, muito mesmo. E ainda ele é clareador, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas os clareamentos profissionais, que são aqueles bioxanativos, bem isso, velho. A água oxigenada é o princípio ativo dos clareadores profissionais. Tipo, no dentista, quando você vai clarear, eles usam água oxigenada, sabe? Aquela bem purona, bem concentradona. Agora tem que tomar cuidado, viu? Os que não fedem a merda, né? Ai, amei, Miguel. Mas ele tá vendo, gente? Ai, Deus do céu. Ai, eu tranquei não, Miguel. Meu Deus, velho. Ó, Eu que antes estava rindo sozinha, lembrando da patifaria que Fabrício falou da menina lá no parque. Ô, Miguel, assim, o cheiro é forte. É porque não é a amônia, não, que fede. a Fabrício, menina. Miguel faltou muito, foi Miguel. Faltou muito, não foi? Ai, mano, não deito não, velho. Não tanco, não. A menina, velho, era a música do Black Eyed Peas. A menina com um periquito de fora. Era Chibiu, velho, cabeludo. E o quando virou, o velho todo preto. não, Fabrício. E eu, para. E eu, mano, que ódio, velho. Fiquei morrendo de vergonha, sério. Ah, Miguel, eu vou liberar a aula e tu assiste depois. Pra tu ver. E tu vai liberar essa parte também. Eu vou. Agora eu vou, porque eu quero que ele veja. Gente, inclusive, a água oxigenada já de adiantar para vocês. Ela não é estável, não, viu? Tanto que quando você. Meu Deus do céu. Comer pipoca. Gente, ela se quebra com a luz. Então, quando a oxigenada entra em contato com a luz, ela se quebra em água e O2. Por isso que a oxigenada não pode ficar aberta. Certinho, gente? Não, o que fede é a amônia mesmo. A amônia fede a bosta, a cocô. É, A a oxigenada não amônia, fede, não. eu parei de usar amônia, agora eu uso o pó descolorante, que chega, não fica nem dourado. Meus cabelinhos agora estão platinados. Ei, pior que é, viu? Ah, eu Platina não mesmo, sinto velho. não, o fedor não, mas... Inclusive, quem tem. Já viu o pessoal que tem. Ai, meu Deus, como é? Resistência à insulina? Que fica com o pescoço mais pretinho, os braços também, né? Mais escuros. Pode fazer, banho de Banho de lua, né? lua, isso. Nossa, e clareia a pele também, é? Clarear a pele. Na Índia eles usam bastante. Na Índia, Mas com sol nos couro, eu acho que se não. você quiser, pode botar. Que aí fica ainda mais. Porque Um eu maquiagem sempre muito me mais rápido. bronzeio mais quando eu tô me dourando. Olha, assim, tipo, depende da quantidade de sol que você pegar, mas pode fazer o banho de lua na sombra mesmo, ficar a pele bem clarinha a pele. Na Índia eles fazem muito isso. Isso é verdade. Toda vez que eu vou fazer, tipo, aí eu faço no lugar, que eu faço geralmente na metade, na meia perna, né? Aí fica meia perna branca, meia perna preta. Aí depois, tipo, vai voltando ao normal. Mas na hora que eu tiro, fica branco mesmo. Branco. Na Índia eles fazem muito, na Índia. No Oriente Médio, no geral, né? Ih, não sabia não. Olha, Porque eles têm aquela tara por pele branca, né? Viço, o nome disso é viço. Isso, concordo com você. Enfim, né?
Isso. Os óxidos em geral, tem, tipo, tem alguma. Como é que eu posso dizer? Eles, em geral, são sólidos, são gasosos, depende, ou isso não tem cabimento em lugar nenhum? Não, tem. O que você falou fez sentido. Tipo assim, é porque depende, na verdade, sabe, Miguel? Vai depender do tipo de ligação que é feito entre eles. Por exemplo, se o óxido ele for básico, aí se ele é básico, normalmente ou ele é sólido ou líquido. Por quê? Porque as ligações são mais fortes. Porque é ligação iônica. Agora, se for ligação covalente, como por exemplo os óxidos ácidos, eles são gasosos. Porque as ligações são mais fraquinhas, entendeu? Aí se rompe com mais facilidade. Ponto de ebulição baixo e de fusão também. Bora agora estudar os superóxidos. E de super não tem nada. Ó. Ai, meu Deus, cadê? 7. Pronto, os superóxidos. Gente, aqui vão ser todos os compostos, ó. Compostos em que o NOx do oxigênio é menos meio, viu? Então, quando o NOx der menos meio, aí ele é um superóxido. Por exemplo, botar assim, ó, Na2O4. Bora lá. O Na, qual é o NOx dele? Mais um. Perfeito. Então fica 2 mais, eu vou chamar de X, 4x. Lembrando, a soma dos NOx tem que dar 0. 4x dá menos 2. Ó o X, quanto é que dá, ó? Dá menos 2 sobre 4, ou seja, menos meio. Aí, como Deus me deu menos meio, isso aqui não é um peróxido, isso aqui é um superóxido. Certo? E, gente, o superóxido ele vai ter um caráter ainda mais básico do que os peróxidos, viu? Eles são bastante básicos, inclusive. Se eu botasse assim, gente, ó, KO2. Esse cara aqui seria peróxido ou superóxido? Superóxido? Muito bem. Por quê? Porque o NOx do oxigênio ia dar menos meio. Perfeito. E assim, qual é a dificuldade disso? Nenhuma, né? Posso botar umas questões para a gente fazer? Então, bora fazer? Bora fazer questões, ó. Aqui. Ah, eu já vou Aí, começar. o NOx. Ah, pode falar. Não, fala logo, fale. Pode falar. Alguém ia falar em cima. Eu não ia. Não, eu só ouvi tu. Jesus. Enfim, esse NOx é menos meio do oxigênio. Faz com que os superóxidos sejam, tipo assim, mais voláteis, essas coisas, tipo, envolve alguma coisa na substância ou não? Não, na verdade, não. Uh-uh. Não que eu saiba. Vou dar uma pensada depois, viu? Ah, então é só besteira, só coisa pra gente ficar decorando. É, basicamente isso. Que inferno, viu? Mas eu vou pesquisar, que às vezes tem alguma coisa. Você agora fez uma pergunta que eu não sei lhe responder, não. Fora da aula. Sai daqui. Para a gravação e sai. Você me constrangeu. Você fez uma pergunta que eu não soube responder. Sai daqui. Desculpe, senhora. Isso. O que é que você é? Eu não sei. O que é que você é? Eu não sei, senhora. Não sei. Uma rata. Uma Repete. rata. Eu sou uma rata, senhora. Repete, eu não ouvi. Eu sou uma rata, senhora. Todo mundo conhece esse meme? A gente, por favor. Acho que não, acho que o povo só sabe que você faz cyberbullying mesmo. Eita, Milky. Do Sou uma Rata, senhora. Ah, Gabi, que ele faz saber por isso sim. Não, Gabi, sai da aula também, Gabi. Sai.
Bora lá. Bora nomear esses óxidos aqui, ó. Esse primeiro já é bauxita, né? Qual? Esse primeiro? Não. E qual é bauxita? Qual é a bauxita, gente? Com alumínio. Isso. Alumínio. Ah, é verdade. É 2O3. Que é o nosso Então, famosinho. é C. Eu sabia que bauxita ia vir em alguma letra aí dessa lista. Cara, Eu Pronto. achei que era a primeira. Não, a terceira. É pra Esse negócio. nomear como, tipo assim, duplo ácido é tipo como? É o nome da substância. Eita, tu não assistiu a aula da semana passada, não foi? Porque Não. os óxidos ácidos e os básicos são nomeados de forma diferente. Por exemplo, esse cara aqui seria o quê? Ácido ou básico, esse cara aqui, ó? Básico? Não. MA. O básico de base geralmente Não, o H, porque né, não, Fabrício? em relação ao NOx, ou também você vai ver, se for formado por metal mais oxigênio, normalmente ele é básico. Básico. Vendo? Tipo, então por que não é básico esse primeiro? Ele vai ser básico? Certo. Por que ele não vai ser básico? Então. Por que foi que a Gabi respondeu ácido? Tu tem falado ácido ou básico? Tu? Eu tinha falado básico. Ah, é básico mesmo. É básico. Ah, Doido. isso mesmo. Aí, Pois. quando é Não básico... guarde rancor não, viu? Por causa da pergunta. Guarde rancor não. Aí tu vai falar assim, fica nervoso não, B. Fica nervoso Fica não, B. nervoso não. Se chorar, é pior. Ei, amei, velho. Ó, Miguel, aí quando é básico, aí você tem que ver se o NOx, ele é fixo ou não. O NOx do sódio é fixo, É fixo. Mas então fica só assim, ó. Óxido, olha, Jéssica mesmo já deu spoiler. Óxido de, bota o nome do metal. Sódio. Entendeu? Aí vamos fazer um resto aí, pra gente ir conferindo aqui. Tá certo ou se tá errado? Se tiver errado, já sabe, né? Não vai ter nada. Só humilhação mesmo. Minha bafiazinha de pipoca. Subi um pouquinho. Ei, eu não sei fazer um texto grande e enviar, não, pelo computador. Toda vez que eu aperto no espaço, Oxente. entendeu? É aí. O que eu falei? No Enter, não, tu tem que botar Shift e apertar o Enter. Aí ele pula a linha. Tem que, Entendi. tem que apertar onde? Shift, que é aquele setinha assim pra cima, do lado esquerdo, e Enter. Quer que eu te mostre aqui? Pera, acho que eu consigo. É Vê aí. porque nas minhas aulas de informática no colégio era só jogando Frive, né? Aí. Eita, era mesmo. Aqui, ó. As minhas também. Sim, Eu só sei fazer isso também, no computador. Nem o Word eu sei abrir direito. Aqui, ó, Amandinha. É. Fixa É aqui, essa ó. daí. Tá vendo? Ah, tá. Aperta Tá. Shift e aqui, ó. E entre lá, que tá lá, bem longe. Nossa, peraí que agora eu vou. Nossa. Peraí que agora ela vai escrever uma redação. Pelo É, legal. Eita, porra, não, então nem faz, velho. Nem faz. Esquece o que eu falei. Aí quando a Amanda Você deu terminar de mandar aula. todinha, pra Você ler, deu amor. aula, acabou com a gente. Aí bota umas questõezinhas, pega uma pipoquinha, né? Tipo, façam Vendo aí. sofrimento. Eu fui bem pouquinho. Olha, só um pouquinho. E eu nem como pipoca. Fui fazer, não sabia que rendia tanto. Minha mãe comprou um milho chamado kimono. Gente do céu. Botei só bem pouquinho. Deu muita pipoca. Vai ter o arraia, vai, a gente vai escolher um de vocês para ser o espantalho pra gente tocar fogo. Vai ter o ritual da seita de jogar alguém na fornalha, no fogo, né? Uhum. Aí vai jogar alguém lá na fogueira. Uhum. todo mundo já sabe qual é o rito das bruxas, né? Se preparem. Amor. Pode separar aí uma bota. Todas as listas que vocês fizeram esse ano, porque a gente vai usar as listas para fazer a fogueira. E na hora que a gente jogar
Na hora que a Vai gente bater jogar assim. aquelas fogueiras de 5 metros que tem aquelas competições. Vai, ei, Vai bater. o Feitosa, na hora que a gente organizar as listas e a gente tocar fogo, o Satanás sai assim, ó, voando. E a gente, yeah, o bicho, a gente, yeah! Normalmente a galera é, ó a cobra, e a gente, olha o diabo, a gente, yeah! Oi, Amanda botou a listinha. Ô, Eu ia menina. fazer o resto, mas eu esqueci de apertar e foi antes. Apertei no enter sem querer. Tá, poxa, velho. Que massa, velho. Ela tá conseguindo, ó. Menina, arrasou, viu? Amigo, já terminou? Gabi, já terminou, Gabi? E Milk? Milk tá fazendo, tá enrolando. Qual é a Fez as três? diferença de férrico e Ferroso. ferroso, é? É o Nox. É porque, tipo Porque assim, eu tô achando que essa letra E é aquele. Não, acho que não é, não. você lembra que É agora a quando... gente usa, na verdade, com o número do Nox em algarismo romano? A gente não usa mais nem férrico, Sim. nem ferroso. Então é óxido de ferro 3. Esse aí, né? Uhum. Ah, Pegou? tá. Entendi. Comer pipoca é pra poder ter afta. Amanhã acordar cheio de afta. Ele mexe com minha. Porque é milho, é muito, muito ácido, né? Eu vou tomar leite magnésio. Inclusive, teve uma vez né, que eu tomei bem muito leite magnésio, sem querer. Achei que fosse bom pra saúde. Eu tive uma diarreia. Menino. É, amiga, pobre, né? Pobre nunca teve nada aí. Quando tem alguma coisinha, já dá alergia, já sabe, né? Pode se amostrar, Fabrício. Pobre é assim mesmo, viu? É, aí, aproveita, tá, amor? Que não é todo dia que tem pipoca, não, tá? Não é todo dia não que tem pipoca. Amanhã volta a ser biscoito e água. Isso, amor, come. Isso. Aí, amanhã. Biscoito não, fuba. Amanhã volta a ser fuba, tá, amor? Fubinha de milho, né? Aproveita que amanhã é farofa de ovo. Amanhã, por exemplo, que amanhã é farofa de ovo com casca de alho. Vai se engasga a pipoca. Ai, Deus me livre, isso até que mata, né? Esse negócio de pipoca. Hoje mata, que nem cuscuz. E pior que eu amo Cuscuz mata, viu? Eu não brinco não quando eu tô comendo cuscuz, é sério. É duas coisas, Amanda. Cuscuz, quando eu tô comendo só, tipo assim, arroz com carne. Eu chego meio que eu não brinco, não. Eu como já prestando atenção, porque eu acho mais perigoso comer o arroz puro do que peixe com espinha. Porque, menino, arroz quando entala, menino, quando entala. Assim, acho que é mais fácil sair do cérebro do que o arroz descer, assim. Que uma vez, Amanda, eu senti uma dor tão forte que o arroz, assim, eu me entalei com o arroz. Menina, eu me levantei. Amanda, aí eu pedi a Deus em oração, me ajoelhei. Pedi a Deus, pedi a Agora Deus. é triste, mas não é engraçado. Quando a pessoa engasga, não é engraçado. Amanda, uma vez eu engasguei com cuscuz. Amanda, saía tanto cuscuz do meu nariz, assim, e eu pedindo a Deus, quanto mais eu respirava pela Ai, boca, não mais o aguento cuscuz isso. entrava. Mais o cuscuz passava pelo esfíncter da... Eu não aguento, não. Ah, chega lacrimejo com o beijo. Ai, mas sério. Mano, vocês são podres, vocês, sério. Mas esse arroz com carne aí é satânico, velho. Ele com a farofa. Eu vou Você dar tem aquele áudio. Deus tá tão seco, pai. Joga um caldinho de feijão, uma aguinha, sei lá. Ai, sério. Ai, mano, quando eu vou comer cuscuz, assim, já digo a minha mãe, comece a orar, que é para poder Jesus ficar muito ocupado, para ele não me puxar, viu? Porque, meu filho, se ele tiver aqui, ele puxa, porque mim eu fico. Mano do céu, velho. Pra mim, foi desse jeito, acredita? Desse jeitinho.
E eu passando mal de dor. Gente, uma dor. Sério, meu Deus do céu. Nossa, não reponho ninguém, não. Gente, vocês acertaram todos. Pelo que eu vi ali, vocês mandando. Perfeito. Agora, ó, escreva os seguintes óxidos. A fórmula, tá vendo? Ó? A letra A, óxido cuproso. Gente, lembra, eu disse a vocês que quando tem ouso, o NOx é máximo ou é mínimo? O ouso, Ouso é mínimo, mínimo. Isso, muito bem. E o ICO? máximo. Muito bem, tá vendo? Aí eu preciso lembrar do cobre, pô. Porque, ó, ele tá dizendo óxido cuproso. Então tem que ser, ó, cobre junto com oxigênio, certo? Aí o oxigênio, a gente já sabe que o NOx tem que ser -2. Mas aí o cobre, tá vendo? O cobre tá vendo? Anota, aí bota na parede, Miguel. Eu sempre boto, ó, assim, ó. Sempre faço, porque de vez em quando eu me embanando com algumas coisas. Aí vamos lá. O cobre, ele pode ter quais NOx? Quais são os NOx que eu posso ter? NOx máximo e NOx mínimo do cobre. Procurem aí. Vê aí quanto é que é o NOx, Mais o um NOx e mais do dois? cu. Muito bem. O cu ele pode ter mais um e mais dois. Como ele está dizendo cuproso, então tem que ser o mínimo, tá vendo? O NOx do cu é mínimo, então é 1. Mais E um. agora, ó. Então fica 2Q com 1O. Tá vendo? O 2O. Beleza? Como é que ficaria o outro ali? Ele quer agora óxido cúprico. Óxido cúprico. Aí É. como termina? 2O3. Como? Cu2O3. Pronto. Ó. Perfeito. Tá vendo? Não, o 2, né? Porque o mínimo do cobre, ó, o mínimo do cobre é mais 1 e o máximo do cobre é mais 2, Amandinha. Aí fica CO2. Aí a gente pode fazer o que aqui quando os números estão iguais? Muito bem. Corta. Corta. Aí fica QO. Tá vendo? Muito bem. Tá vendo? Aí vocês vão fazer em casa sozinhos. Óxido de prata, peróxido de zinco, monóxido de carbono. Gente, essa semana eu já vou avisar. Certo? Ó, não sei. Olha só, eu vou fazer o quê? Essa semana vão ficar muitas questões. Não adianta reclamar, certo? Não adianta reclamar. E quero todas as questões feitas. Beleza? Ok? Vou ficar, até porque eu não passei questão de matemática essa semana, correto?